Desde o início dos tempos, os homens têm olhado para os céus, buscando por orientação divina. Mas será que estamos ouvindo o que eles dizem? Para alguns, é uma mensagem de esperança. Para outros, são mensagens de destruição. Os céus aguardam a vinda das 4 luas em sangue. Pastor John Hagee, levante-se para lermos a palavra de Deus. Peguem nas suas Bíblias, por favor, em Joel 2:30. À medida em que começamos hoje uma emocionante série de sermões proféticos intitulada A Vinda das 4 Luas em Sangue, esses 3 sermões proféticos apresentarão a você conceitos proféticos que você nunca ouviu antes. A Bíblia fala de sinais nos céus que têm sido descobertos e redescobertos pela NASA, que você mesmo pode achar no Google, na internet. A vinda das 4 luas apontam para um evento de agitação no mundo, que ocorrerá entre abril de 2014 e outubro de 2015. O que isso significa? Qual é a significância profética? Esse é o fim das eras? Passaremos por 3 sessões. Deixe-me apresentar as 4 luas de sangue. Por favor, escutem o que estou dizendo. Deus estabeleceu datas para todas as festividades judaicas que estão na sua Bíblia. Estou dizendo isso porque eu sei tanto quanto alguém sairá daqui e vai dizer: eu ouvi John Hagee dizer que o Senhor vai vir na Páscoa, dia 15 de abril de 2014. Não foi isso que eu disse. Contudo, a Páscoa está estabelecida na Bíblia. A NASA está dizendo que serão 4 luas de sangue. Que um eclipse solar vai ocorrer em ordem sequencial na Páscoa de abril de 2014. Sukkot, que é em outubro de 2014, Nissan, que é em abril. Na verdade, a data está para ser 3 de 2015. Este é o dia, a propósito, que os filhos de Israel foram soltos ou foram libertos da servidão no Egito. E então, a Páscoa, 4 de abril de 2015. Sukkot, 28 de setembro de 2015. Agora nós vamos sair deste patamar e voltar. E vocês vão junto? Não. Mas todos esses serão vistos coletivamente ao redor do mundo. Tradicionalmente no judaísmo, a lua é um sinal a Israel. O sol é um sinal para o mundo. Nessa apresentação de Joel 2, essa é uma mensagem para o mundo e para Israel. E tudo isso vai se encaixar. Quando nós chegarmos ao final da mensagem hoje, antes eu vou mais além. Eu gostaria de apresentar minha gratidão ao Rabi Moshe Pinchuk e o Dr. David Altman de Israel, Rabi Scheinberg de Santo Antônio e o pastor Mark Blades. Suas pesquisas acadêmicas e suas assistências me ajudaram a chegar a todos esses fatos, bem ajustados juntos, assim que eles são impecavelmente verdadeiros, baseados na palavra de Deus. Leiam comigo Joel 2, versos 30 e 31. Prontos? Os céus da terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Agora, essa é a batalha na terra e no solo, mas essa é nos céus. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vamos a Atos 2, 19 e 20. O apóstolo Pedro repete a declaração da palavra de Joel, palavra por palavra. E mostrarei prodígios acima nos céus e na terra, debaixo da terra. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você tem o Joel, o profeta, Pedro, seguidor de Cristo,
dizendo exatamente a mesma coisa. Portanto, quando você vir esses sinais, a Bíblia diz: levantai vossas cabeças e regozijai-vos, pois vossa redenção se aproxima. Eu acredito que os céus, o quadro de avisos de Deus, que Ele tem estado enviando sinais ao planeta Terra, e nós não temos atentado para eles. Hoje, com a ajuda da palavra de Deus e alguns muito astutos cientistas, eu vou levá-los através de 500 anos e mostrar a vocês como Deus está literalmente gritando para o mundo: venham em breve. Pai, nós te agradecemos por esse dia e por cada pessoa que está aqui. Aos milhões que estão nos assistindo pelas nações, pelo mundo, nos ajude a ver o que tu estás tentando nos dizer. Com o surgimento das 4 luas de sangue, na autoridade da sua palavra e no seu nome, é que vamos proclamar esta mensagem. Todos os filhos de Deus dizem: louvado seja o Senhor. Podem se assentar, agora escutem imediatamente. Quando você começa a ir no desenvolvimento de uma nova revelação de Deus, quando você deve começar em um lugar que você sabe que é absolutamente a verdade. Em outras palavras, a premissa original de qualquer pensamento deve ser absolutamente correta. Assim nós iniciamos com essa absoluta verdade de que o Deus Todo-Poderoso é o Criador dos céus e da terra. O primeiro capítulo de Gênesis é o capítulo mais centrado em Deus na Bíblia. Deus é mencionado pelo nome 32 vezes em 31 versículos. O diabo odeia Gênesis capítulo 1 com uma paixão, porque se você crê na Santíssima Trindade, que ela é criadora de toda a criação, então você pode confiar no Senhor, pelo resto da Bíblia como sendo verdadeiro. Mas se o Espírito Santo não pode ser verdade na história da criação, como ele pode ser confiável no plano da salvação? Se o que Deus diz sobre o seu planeta em Gênesis capítulo 1 pode ser questionado, então por que devemos acreditar no que ele diz sobre um lugar chamado céu? Se Deus não pode ser verdadeiro na história da criação, então por que devemos crer em João 3,16, quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Veja, a Bíblia não é algo que você pode tirar algumas coisas e deixar outras. Ou é tudo verdade, ou não é verdade. E ela diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e é dada por Deus. Tudo é ungido ou não. Então você tem que cruzar a linha em Gênesis 1. Não aconteceu em Mateus, aconteceu em Gênesis 1. Deus dá um relato da criação em 10 palavras. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aquelas 9 palavras esmagaram o príncipe das trevas. Ali está toda a magnificência, toda a força. Deus não debate a sua existência, Ele declara a sua existência. Com os seus seguidores, devemos parar de debater quer ele exista ou não, e declararmos que ele existe, porque não há ninguém como ele nos céus. Uma declaração sublime. Deus criou os céus e a terra, que varre o ateísmo por asseverar a existência do Deus Todo-Poderoso. Deus é, e que essa afirmação varre de lado todo o politeísmo, toda adoração de muitos deuses. Esse é o problema com a América agora. Estamos correndo por todo o cenário da história, muitos deuses, e nossas crianças estão sendo corrompidas nas escolas, acreditando que a Bíblia é um livro comum, mas quando você abre esse livro, que é o livro do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele diz que o Senhor é o nosso Deus único. No livro de Gênesis 1, existem 3 etapas da criação, incluindo o sol, a lua e as estrelas. Quando Moisés escreveu sobre ele os listou em exata ordem. Agora, por que isso significa? Um matemático calculou que as chances de Moisés ter escrito Gênesis 1 acidentalmente, colocá-los exatamente na ordem correta, é de uma chance em 31 sextilhões. Isso significa o número 31 seguido de 21 zeros.
Dr. Stoner ilustrou que se você participa de um sorteio, iria requerer 8 milhões de impressoras, cada uma capaz de imprimir 2.000 bilhetes por minuto, trabalhando dia e noite por 5 milhões de anos para produzir tantos bilhetes. Tenha isso em sua mente. Um bilhete será o sorteado. Sua chance de ser sorteado na primeira tentativa seria a mesma chance que Moisés teve por escrever a sequência da criação em Gênesis 1 por acidente. Portanto, tendo desafiado a hipótese nula de probabilidade, Moisés foi inspirado por Deus a escrever Gênesis 1. E os 5 primeiros livros da Bíblia. O fato é que Deus é o Criador dos céus e da terra. Goste o ateu ou não, goste o cientista ou não, Ele é Deus, nosso Criador. Creator. Agora, uma vez que você atravessa a ponte, você se move ao próximo absoluto. Como Criador, Ele tem o absoluto controle do sol, da lua e das estrelas. Gênesis 1:14 diz: Então disse Deus, haja luminares no firmamento dos céus, para que façam divisão entre o dia e a noite, e que eles sejam por sinais, para as estações, para os dias e anos. A palavra hebraica para sinais também significa indícios. Assim sejam eles para sinais. Os céus são o quadro de avisos de Deus. Quando algo grandioso está para acontecer, Ele dá ao planeta Terra um sinal nos céus. É um sinal de que algo significante está para acontecer. É um sinal de que algo vai acontecer. Preste atenção, a NASA tem dito, isso está vindo. Deus diz por meio de Joel, ouçam, quando isso acontecer será incomum. Jesus disse em Marcos 13:24, mas naqueles dias o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Então verão o sinal do Filho do Homem vindo das nuvens com poder e grande glória. Esse versículo descreve um tempo no futuro em que o sol e a lua farão um eclipse ao mesmo tempo. E Deus envia ao planeta Terra um sinal de que algo grandioso está para acontecer. Agora, Mateus 24 descreve uma segunda época. A Bíblia descreve que Deus tem o controle total do sol e da lua e das estrelas. Se Deus é o Criador e Ele tem o controle total, dá uma demonstração desse controle, e então podemos passar para o próximo pensamento. Em Josué 10, os filhos de Israel estavam sendo atacados por 5 reis que tentavam destruir o povo judeu. Eles moviam-se da escravidão do Egito para a terra prometida. Josué e Israel estavam vencendo a batalha, mas eles precisavam de mais luz do dia para derrotar seus inimigos. Então ouça isso. Josué falou ao sol. Você não sabe que realmente requer um nível incomum de fé para se falar com o sol? É isso que está gravado na Bíblia em Josué 10, 12 e 13. Sol, fique parado sobre Gibeão, e lua no vale de Ajalon. Assim o sol parou e a lua também, até que o povo de Israel tivesse se vingado de seus inimigos. A Bíblia continua dizendo: então a lua e o sol pararam ainda no meio do céu, e não se apressaram a descer por cerca de um dia inteiro. Isso foi há muito tempo. O ponto: Deus tem o controle total sobre o sol e a lua, e eles pararam até que Israel vencesse a batalha. Então o tempo continuou. Em segundo lugar, o controle total de Deus no sol é representado novamente na história de Ezequias, que pediu a Deus para alongar sua vida por mais 15 anos. Ezequias, no seu leito de morte, foi visitado pelo profeta Isaías, lhe dizendo que ele, Ezequias, estava morrendo. Ezequias virou o rosto para a parede e orou a Deus, e ele lembrou a Deus o quanto ele tinha servido ao Senhor em toda a sua vida. E Deus disse a Isaías: diga a Ezequias que ele não irá morrer, e eu lhe darei mais 15 anos de vida. Ezequias perguntou a Isaías, o profeta, dizendo: ouça, qual o sinal que o Senhor me dará de que ele vai me curar? Então Isaías disse:
E isto te será da parte do Senhor como sinal que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Então lhe perguntou Ezequias: o sol avançará 10 graus ou retrocederá 10 graus? Ezequias: é uma coisa fácil para o sol descer, porque ele sempre vai para baixo. Eu não quero que o sol desça, eu quero que o sol volte 10 graus. Eu não quero apenas que o sol pare, eu quero que ele retroceda. Pense sobre isso. Isso é controle. Então Isaías, o profeta, disse: assim será. E ele trouxe de volta 10 graus em um mostrador de relógio solar. Eles não esfregaram seus cotovelos com artrite. Nós sentimos que foi para aquele lado. Isso foi medido num relógio solar. Isso tudo está em 2 Reis 20:09 ao 11. Os pontos que eu estou dizendo são a mesma quantidade de tempo que foram necessários para que Josué vencesse a batalha em Josué 10. A quantidade de tempo que Deus reverteu o sol para demonstrar que ele estava salvando a vida de Ezequias em mais de 15 anos, equilibrando o relógio. Deus controlou o sol e a lua como sinal a toda a humanidade de que ele tem o absoluto controle do sol e da lua e das estrelas. Ele está controlando o sol e a lua agora para enviar à nossa geração um sinal. Mas a pergunta é: estamos recebendo isso? Eu vou lhe dizer mais em apenas 1 minuto. Em terceiro lugar, considere a estrela que os sábios viram sobre Jesus indo para Belém, sobre os sinais no céu. Os sábios foram à corte de Herodes, perguntando: onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Quantos de vocês estão familiarizados com isso nas Escrituras? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos para adorá-lo. Isso está em Mateus 2:2. Eles vinham seguindo essa estrela por meses. Eles não vieram do outro lado da rua. Eu quero te dizer que uma estrela é, na verdade, uma bola de gás em chamas nos céus. Se alguém chamar você, pode ser que não seja necessariamente um elogio. Mateus 2:9 diz: e a estrela que tinha visto no Oriente, escute, ia adiante deles. A estrela se movia até que chegou e parou sobre onde a criança estava. A estrela os levou em movimento e parou bem em cima onde Jesus nasceu. Vê como Deus totalmente controlou essa estrela para levá-los, os sábios, até o local de nascimento de Cristo bebê? A estrela era um sinal, ela era um sinal. Algo grandioso estava prestes a acontecer na manjedoura em Belém. E eles estavam lá. Deus iluminou o céu com uma estrela e apontou corretamente a tal manjedoura. O sinal que Jesus nos deu foi para nos preocuparmos sobre o seu retorno. E ele disse em Mateus 24:29: imediatamente depois das tribulações daqueles dias, o sol escurecerá, eclipse solar, e a lua não dará a sua luz, uma lua de sangue. Então o sinal do Filho do Homem, Jesus, surgirá nos céus, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Esta é a descrição da segunda vinda. Considere as 4 luas de sangue. Vimos em Joel 2:30, 31. Vimos novamente em Atos 2:19 a 20. Isso não é uma invenção, gente. Está escrito na palavra de Deus. A NASA está dizendo agora que isso vai acontecer a partir de abril de 2014. Deus deixou bem claro que em algum ponto no futuro ele fará com que a lua se torne em sangue e o sol não dará luz. Este é um sinal de Deus para esta geração final, de que algo grande está para acontecer e que vai mudar a história do mundo para sempre. Começamos este sermão citando Gênesis 1:14. E disse Deus: haja luminares no céu para dividir o dia e a noite, eles sejam por sinais ou indícios. Quando eu estive em Washington, falei com o pastor Mark Blitz e ele me perguntou se eu alguma vez tinha estudado o eclipse lunar com respeito a algum sinal profético. Eu disse: não. Ele disse: você deveria. Então eu vim para minha casa e pensei sobre o que ele disse. Sentei no meu computador e comecei a trabalhar. Eu sabia que nossa Bíblia, esta nossa, foi escrita sobre o calendário lunar.
Nosso calendário lunar, o calendário da civilização ocidental é um calendário gregoriano do Papa Gregório de Roma. Isso significa que é de origem pagã. Não é um calendário de Deus. O nosso calendário e o calendário deste livro não coincidem. O Deus Sol é para o domingo. O Deus de Lua é para outro dia, segunda isso. Isso é apenas ao conhecimento. Muitas das traduções cristãs são pagãs em suas raízes. Os pensamentos registrados na minha cabeça, que talvez os céus são um quadro de aviso de Deus, então nos enviando sinais, porém nós não estamos prestando atenção. Então eu comecei a pesquisar os sinais lunares pela NASA. E eu imaginei que talvez esses sinais nos céus referem-se a Israel. Ele é o defensor de Israel. Ele criou Israel. Talvez esses alertas lunares se relacionam a Israel. Então eu dei um Google a eclipse lunar em 1948. E no meio da tela do computador eu vi algo que literalmente me fez pular da minha cadeira. Eu imprimi. E aqui está. Vou ler para vocês. Literalmente, eclipses que aconteceram na Páscoa. Os eclipses aconteceram na Páscoa, em Sukkot, em 2014 e 2015. As mesmas ocorrências no passado, na época de 1492, 1948 e 1967. Se você sabe alguma coisa de história, essas 3 datas em Israel são as datas mais importantes de todos os tempos. 3 vezes isso aconteceu em mais de 300 anos. E agora está preparado para acontecer uma 4ª vez. As 4 luas de vermelho sangue. Fato é que no judaísmo o eclipse solar é um sinal negativo para as nações do mundo. Um eclipse lunar é geralmente um sinal negativo para Israel. Este quadro tem ambos. Essa ocorrência passada aconteceu em 1492. Em 1948 e 1967. Quantos de vocês sabem instintivamente o que aconteceu em 1492? Eu não me refiro a Colombo, Cristóvão, a propósito. Quantos de vocês não sabem? Em abril de 1492 houve um edito de expulsão do povo judeu na Espanha. Pelo rei Ferdinando da Espanha e Isabela da Espanha, chamado de Edito da Expulsão, porque foi dado 14 dias para eles deixarem a Espanha. Em linguagem simples, o judeu que recusou a se converter ao catolicismo foi chutado para fora da Espanha e nunca mais pôde voltar. Eles tiveram 14 dias para deixar o país. Todas as propriedades dos judeus foram confiscadas pela Igreja Romana. Muitos judeus foram mortos nas cremeleiras, milhares foram queimados durante a Inquisição Espanhola, que foi aprovada pela Igreja Católica Romana. Por que eles foram mortos? Foram mortos por alguma razão. Eles foram mortos porque não queriam se converter ao catolicismo. Escutem, isso foi chamado de cristianismo e assim foi rotulado por centenas de anos. Não tinha nada a ver com o cristianismo. Não tem nada a ver com o amor de Deus. Foram atos de tiranos religiosos e nunca deve ser responsabilizado como o cristianismo. Agora aqui está mais do que você já sabe sobre 1492. Isso foi quando o povo judeu foi expulso da Espanha. Os judeus pegaram seus mapas de dinheiro e deram a um judeu chamado Cristóvão Colombo e disseram: encontre para nós um lugar onde possamos ser livres. E ele encontrou um lugar chamado Estados Unidos da América, que veio a ser o lar do povo judeu e todos aqueles que foram oprimidos pelos tiranos e ditadores religiosos na face da terra. E Deus abençoou a América por aquilo que nos tornamos, para abençoar os povos da terra. Em 1492, Deus iluminou o céu com isso. Algo grandioso está para acontecer. Nós perdemos isso. A segunda vez das 4 luas de sangue foi reportada pela NASA em 1948. Quantos de vocês souberam do que aconteceu em 1948? A metade. Estamos melhorando. É o ano do renascimento de Israel.
a poderosa destra de Deus reuniu o povo judeu que tinha sido disperso pelo mundo, os judeus da diáspora, e os trouxe de volta a Israel, como os profetas do Velho Testamento previram que Deus assim faria. Nenhum grande milagre na terra jamais aconteceu na história, além da data de 14 de 1948, quando se deslocou para Rothschild, Tel Aviv, e parou de frente ao Museu da Arte de Tel Aviv. Dentro daquele museu havia 400 pessoas reunidas no auditório, aguardando ansiosamente a sua chegada. Ben-Gurion rapidamente subiu os degraus e precisamente às 4 horas ele foi até o pódio e leu as palavras que deram nascimento ao moderno Estado de Israel. 11 minutos depois, Harry Truman reconheceu o Estado de Israel e a história mundial foi feita. O povo judeu foi oficialmente para casa e a sua casa para sempre. Deus acendeu os céus com as 4 luas de sangue. Deus nos deu um sinal, mas em todos os livros que eu tenho lido, em todos os jornais que li também, e eu sou um aficionado tecnológico, por sinal, ninguém que eu já tenha conhecido se ligaram nesse assunto. NASA confirma que isso aconteceu. A terceira lua de sangue foi reportada em 1967. E esse foi o ano em que a cidade de Jerusalém foi unificada com Israel. Pela primeira vez em 2000 anos, Jerusalém é diferente de qualquer cidade na face da terra, porque ela é a cidade de Deus. Deus tem colocado seu nome lá, sua integridade está lá. Jerusalém é a cidade onde Jesus Cristo foi crucificado pelos pecados do mundo, onde ele ressuscitou dos mortos e onde ele está para retornar como Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está vindo para estabelecer o seu eterno reinado em Jerusalém, ao qual nunca passará. Este foi um grandioso evento que sacudiu a terra e Deus acendeu os céus com seus 4 avisos, com as suas 4 luas de sangue. O que tinha acontecido pela terceira vez em mais de 500 anos. Será que vamos ver isso acontecer? Não que eu saiba. Ninguém anunciou isso, mas a NASA gravou. Quais são os denominadores comuns entre 1492, 1948 e 1967, que o povo judeu ainda é a maçã dos olhos de Deus? 2. Todas essas séries de luz de sangue começam com lágrimas, depois terminam com o indescritível triunfo. Em 1492, o povo judeu foi morto pela Igreja Romana. Suas propriedades foram tomadas, muitos deles deram seus filhos para os protestantes para que os criassem, pois sabiam que eles morreriam tentando escapar. Isso são lágrimas. Mas então a América foi descoberta e eles tiveram um lar, que eles pudessem viver em paz e prosperidade e segurança. Isto é um triunfo. Em 1948, o povo judeu tinha acabado de passar pelo horror do Holocausto. Em 6 anos, 6 milhões de judeus foram sistematicamente chacinados pelo nazismo de Hitler. Isso foi um indescritível vale de lágrimas. Então veio o renascimento de Israel, o sonho de Sião e a esperança de Deus de toda a esperança. Triunfo, lágrimas e triunfo. Os profetas do Velho Testamento afirmaram claramente que quando o povo judeu retornasse de seu segundo exílio em 1948, eles nunca mais seriam removidos de suas terras novamente. E Deus, estou dizendo, os iranianos, os russos, a revolta árabe, eles não irão remover Israel. O próprio Deus Todo-Poderoso está indo defender Israel. Em 1967, Israel foi atacado por 6 exércitos árabes conglomerados. Empenhados em levar lágrimas e dores, eles foram atacados em Yom Kippur. A Guerra dos 6 Dias foi uma guerra de milagres. O meu ministério John Hagee televisiona uma série de TV chamada Contra Todas as Possibilidades, mostrando os milagres de Deus em dar a Israel vitória após vitória, pelo que não foi de nenhuma natureza militar. Essa guerra trouxe a unificação de Jerusalém. Pela primeira vez em 2000 anos, o povo judeu orou no Muro das Lamentações. A Bíblia diz em Lucas, quando Jerusalém não for mais pisada pelos gentios, significando que está sob o controle do povo judeu, então viria o fim. Deus acendeu os céus com 4 luas de sangue. Eu não me lembro de qualquer reportagem sobre isso. O que significa isso?
Escute atentamente. Não significa que o arrebatamento está para acontecer entre aqui e ali. E por quê? Porque o arrebatamento poderá ocorrer antes de sairmos dessa instalação. Isso não quer dizer que você está correndo contra o tempo. A igreja está prestes a ser retirada do mundo. Por quê? Porque Jesus disse: quando começarem a ver estes sinais, levantai vossas cabeças e regozijai-vos. Vossa redenção está próxima. Estamos começando a ficarmos prontos para a vinda de Cristo. O Rei está vindo. O Rei está vindo. Ele está prestes a vir com poder e grande glória. Para fechar, aqui está o que sabemos com certeza. A Bíblia é a verdade. Gênesis 1:1 é verdadeiro. Deus controla o sol, a lua e as estrelas. De acordo com Gênesis 1:4, Deus usa o sol, a lua e as estrelas como um sinal. O alerta nos céus para nós de que algo grandioso está para vir. Os maiores cientistas do mundo, na NASA, confirmaram que 4 luas de sangue ocorrerão em 5.000 anos ou mais. Está para acontecer a partir de abril de 2014 e ocorrendo por 18 meses até setembro de 2015. Este é um grande sinal. Quando isso só aconteceu 3 vezes em mais de 500 anos. Essa é uma massiva demonstração dos céus. Todas as datas dadas pela NASA, 1492, 1948 e 1907, se ligam com o povo judeu e Israel. Estamos a ponto de receber um sinal de Deus. Se vamos assistir isso de Santo Antônio, Texas, ou nas ruas da glória, eu não sei. Mas eu estou lhe dizendo isso, baseado em tudo aquilo que sei sobre esse livro, e estive estudando cada dia por 54 anos, não há nenhuma coisa que tenha de acontecer antes de o próprio Senhor surgir nas nuvens do céu. A trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo se levantarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos, e estaremos fora daqui. Quando você ouvir esses sinais, não corre, não engula uma garrafa cheia de Tilenol. Levantai vossas cabeças, diga comigo, e regozijai-vos, vossa redenção está próxima. Levante-se. A pergunta é essa: se este foi o último serviço da igreja que você participaria, e o Senhor viesse antes de voltarmos no próximo domingo, você está absolutamente certo de que você está pronto para se reunir com o Senhor nas nuvens nos céus? Se isso descreve você, deixe-me ver a sua mão. Estou falando para aqueles que não levantaram suas mãos. Abaixe suas mãos. Você sabe que algo que você está fazendo que é desagradável a Deus, e conhecendo que o pecado não pode entrar nos céus, você sabe que você não está pronto para o dia do julgamento. Ou qual é a primeira coisa que vai acontecer no tribunal de Cristo? E você quer obter o direito hoje. Existem coisas que você precisa confessar ao Senhor e ter sua conta quitada. Porque eu digo a você, igreja, nós estamos prestes, muito prestes de sermos levados dessa terra. Vamos voltar em cerca de 7 anos, mas nós estamos partindo.
Aqueles que não forem conosco estarão passando por um momento chamado a grande tribulação, que está vindo para ser o inferno na terra. Pergunta a você: você está pronto? Quantos de vocês podem dizer: pastor, eu quero levantar as minhas mãos e dizer, eu não estou pronto, mas quero estar pronto hoje? Deixe-me ver a sua mão. Só levante a sua mão. Deus te abençoe. Deus abençoe a você. Abençoe a você. Deus abençoe você na galeria. Levantaria a sua mão? Deus te abençoe. Eu vejo você aí. Eu vejo você aí. Eu vejo você. Estarei esperando a cada um de vocês. Matt, eu quero que você cante. Ele vem em breve. E cada um de vocês que levantaram a mão, se você ainda não fez, eu quero que você venha. Eu quero que venha. Quero que você confesse os seus pecados. Eu quero que os anjos escrevam seu nome no livro da vida. Eu quero que o sangue do Cordeiro seja derramado sobre o seu registro nos céus. E de repente fique mais branco do que a neve. Isso pode acontecer instantaneamente com uma simples oração. Enquanto eles cantam, quero que você venha imediatamente. He's coming.